Olá, caríssimos irmãos e irmãs. Neste domingo nós celebramos a festa da Epifania do Senhor. Vamos refletir sobre o sentido da Epifania em nossa vida. Quem se manifesta? Mas antes, vamos à leitura do Evangelho deste domingo. Mateus, capítulo 2, de 1 a 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias devia nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide procurar e obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma grande alegria. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria e sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o que significa a palavra Epifania? Para podermos compreender o sentido desta festa litúrgica e o sentido pastoral da Epifania, nós temos que compreender essa palavra primeira, não é verdade? Bem, nós já estamos ainda no ciclo do Natal, já passamos a celebração do Natal em si, celebramos a festa da Sagrada Família, a solenidade de Maria, Mãe de Deus, e agora a solenidade da Epifania. No próximo domingo nós vamos celebrar o batismo do Senhor e vamos assim encerrar esse ciclo natalino. O que significa a palavra Epifania? Epifania quer dizer manifestação, revelação. O Deus invisível se manifestou através da humanidade. Significa isso? Mas, na verdade, a Epifania de Jesus vai muito além do Jesus bebê e é necessário nós compreendermos isso. Daí nós temos grandes lições para a nossa fé. A nossa fé, que é mistério invisível, como pode ser visibilizada, manifestada aos outros? Eis a questão delicada para cada um de nós. Vamos dar uma pincelada rápida nas nossas leituras de hoje. Nós ouvimos aí no Evangelho o texto de Mateus, de 1 a 12, Deus que se revela na fragilidade de uma criança. Uma criança frágil que aqui é objeto de perseguição pelo grande Herodes. Nós temos algumas lições significativas desse texto. Primeiramente é que Jesus se manifesta não como rei da Judéia simplesmente, mas ele é rei da humanidade. Ele é o Salvador de todos.
é o Salvador universal. Deus não é mesquinho, nacionalista, bairrista, sectário. Deus é aberto e disponível a todos os povos. Que maravilha! Muito além, então, de um rei político deste mundo. Quem acolhe o Salvador faz um caminho de conversão. Que mensagem linda! Os magos, após escutar as orientações de Herodes, percebem que ele tinha mais intenções e não o seguem. Abandonam não só o movimento das ciências naturais, deixarem-se guiar pelas ciências naturais, mas deixam-se guiar pela fé e pelo Salvador. E também segue por outro caminho, não voltam mais a Herodes. Perceberam que alguma coisa má havia nas intenções de Herodes. Portanto, quem acolhe o Salvador da humanidade está num contínuo processo de conversão. Outra mensagem maravilhosa para a nossa vida nesta festa da Epifania é evitar a síndrome herodiana que nos corrói, ou seja, sermos movidos por más intenções, pelo orgulho, pela prepotência, não cairmos na armadilha de sermos pessoas manipuladoras. Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos aí essa grandeza, esse orgulho, essa prepotência de Herodes, mas teme um bebê, uma criança. Outra mensagem é que a nossa fé é dinâmica. Nós somos chamados a nos deixar mover, mobilizar, movimentar, dinamizar pela fé, que é a nossa estrela guia. E um dia essa fé vai cessar. Ela cessa no encontro com o Salvador da humanidade, definitivamente no céu. Nós chegaremos lá, mas enquanto estivermos aqui, deixemos-nos guiar pelo dinamismo da fé. Na primeira leitura, um texto maravilhoso tirado do profeta Isaías, capítulo 60, de 1 a 6, manifesta a beleza de Deus na história. Deus se revela na história. Deus se revelou, por exemplo, em sua bondade, tirando o seu povo do Egito. Deus se manifestou com sua bondade e sua ternura, resgatando o povo que estava no exílio. E agora se revela através do Filho de Deus, através do seu Filho. E diante dessas várias manifestações de Deus na história, nós somos chamados à alegria, nós somos chamados à gratidão, nós somos chamados ao reconhecimento de Deus que nos ama. Essas diversas manifestações de Deus na história, assim como Maria canta no seu hino, revelam que Deus nos ama. E porque nos ama, está sempre conosco. Ele é o Deus conosco, Ele é o Deus da luz, Ele é a luz do mundo. Na carta aos Efésios, a segunda leitura, Paulo nos fala do mistério que se revela, mas ao mesmo tempo que se revela, esse mistério continua sendo mistério. Então nós somos chamados a ler, estudar, colher o mistério revelado. E o mistério revelado vem através das atitudes de Jesus, através da sua palavra, mas ao mesmo tempo somos chamados a ser humildes para não pensar em querer manipular o mistério que vai muito além. Então somos chamados a respeitar o mistério da divindade que se revela. Jamais sermos manipuladores do mistério. Então cuidado com aqueles que querem manipular o mistério de Deus. Por outro lado, nós somos chamados também a estar atentos às múltiplas formas de manifestação do mistério de Deus. Ele se revela na humanidade, sem dúvida, mas Deus continua se revelando na história, na natureza, na nossa família, na igreja, na sua palavra, na Eucaristia. Deus continua se revelando bondoso, misericordioso através dos sacramentos. Então, devemos cada vez mais, com muita humildade, perceber que Deus de fato é mistério. E o ponto maior, mais nobre da sua revelação foi através do seu Filho Jesus, e nós podemos conhecê-lo a partir da sua palavra e das suas atitudes. Como Jesus se revela, então, voltemos àquele ponto inicial. A epifania do Senhor vai muito além do bebê criança, como eu dizia isso. Deus se revela através da humanidade do seu Filho. E como Jesus se manifesta
ele se manifesta como mestre, se manifesta como educador, se manifesta como cuidador da humanidade. Ele é o bom samaritano, o eterno bom samaritano da humanidade. Jesus se revela como um bom pastor, como salvador, como peregrino. Jesus se revela como pobre, desabrigado e desapegado. Jesus se revela como missionário do Pai. Ele é o Filho do Pai e ao mesmo tempo o Senhor da humanidade. Jesus Cristo é o pão da vida e se revela como água que jorra para a vida eterna. Jesus se revela, se manifesta também como o grande amigo da humanidade. E quais atitudes permeiam todos esses aspectos da vida de Jesus? São muitas virtudes. Ele se manifesta bondoso, se manifesta compassivo, se manifesta misericordioso. Jesus se manifesta tolerante e ao mesmo tempo prudente. Jesus se manifesta compassivo. Jesus se manifesta firme, corajoso, generoso. Caríssimos irmãos e irmãs, nós somos chamados nesta solenidade da Epifania do Senhor a pensar como posso visibilizar, como posso manifestar aos outros a beleza da minha fé cristã católica? Somente através das nossas atitudes, não é verdade? Que Deus continue sendo revelado cotidianamente por nós através das nossas palavras e, sobretudo, das nossas atitudes, do nosso comportamento, da nossa prática de vida qualitativa, qualificada todos os dias. E não há outra forma de manifestarmos a pessoa de Deus dentro de nós do que através da caridade, do amor e da compaixão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.